Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para ser seu incentivador em todos os seus sonhos, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, um convidado muito especial aqui no nosso programa, o preletor José Aparecido Fricati, nos ensina que vence quem se reergue após a derrota. Quantas pessoas que nós vemos assim, que foram derrotadas, mas que depois voltaram e venceram, inclusive aqui no Brasil, essas pessoas nos deram muitas alegrias. Imaginem se eles tivessem desistido de seus sonhos. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Sob as vestes dos heróis estão lá escondidas as cicatrizes da trajetória. Calos, suor e lágrimas. Quedas, tremores e algumas desilusões. Enfim, na receita para chegar ao topo não vai só açúcar, mas alguns temperos com sabor de tombo. No final das contas, vence quem se reergue após a derrota. Este é o tema do preletor José Aparecido Fricati para você agora. Hoje nós vamos estudar um capítulo desse livro, Leve Avante Sua Vida, um livro maravilhoso, escrito principalmente para os jovens, mas que serve para todas as idades, porque é uma injeção de ânimo para todos nós. Então, um livro com vários capítulos e todos eles são maravilhosos. E nós vamos estudar o capítulo 42, Vence aquele que se reergue após a derrota. Existe uma historinha de um caçador que saiu com sua espingarda para ir caçar com apenas um cartucho. Então, chegando lá na caçada, tinha que acertar aquele tiro. E quando estava andando lá pelo mato, procurando a caça, de repente pulou na frente dele uma onça. E ele, naquele susto, deu um tiro e errou a onça. Mas, com aquele barulho, a onça também correu e foi embora. E ele voltou para casa desanimado e pensando, puxa vida, preciso treinar mais, porque quase que a onça me come lá na caçada, né? E voltou para casa, comprou muitos cartuchos e começou o treinamento, atirando numa árvore, dando vários tiros, para treinar para a próxima vez chegar lá no mato, né? E quando encontrasse a onça, dar um tiro certeiro e matar a onça. Assim ele fez esse treinamento e foi novamente para a caçada, achando que estava muito bem. Chegando lá, ele andando, procurando, de repente ele olhou, ouviu um barulho, olhou lá atrás, assim no morro, a onça subia no morro e pulava. Voltava, subia no morro e pulava. Ficou olhando, mas o que está acontecendo? A onça também estava treinando para pegar ele. Muito obrigado. Então, como o tema é esse, vence aquele que se reergue após a derrota, no caso, os dois foram derrotados, mas não desistiram, né? Continuaram, né?
E assim também é na nossa vida. Acontece na nossa vida muitas coisas boas e algumas coisas ruins. Mas quando acontece algo ruim, nós não devemos desistir. Temos que ter perseverança. Aqui no livro está escrito assim: a vida é cheia de altos e baixos. Aquele que não tem vontade, coragem, autoconfiança e força para se levantar após a derrota, está fadado a ser um eterno derrotado. Então, aquele que não tem vontade, coragem, autoconfiança e força, está fadado a ser um eterno derrotado. Aqui tem o caso do general MacArthur, lá do Japão, que foi duramente vencido pelo exército japonês, comandado pelo grande general Masaharu Homma, na batalha da ilha de Corregidor. Então ele foi vencido nessa batalha, mas escapando por pouco de avião, escapou, sua vida saiu ilesa, mas ele deixou escrito na parede que sairia daquele lugar, mas que voltaria fortalecido e que venceria. E assim ele fez. Então não desistiu. Escapou, mas vou voltar e vou vencer essa batalha. Não há necessidade alguma de levarmos a sério uma derrota temporária. Tudo o que acontece é temporário. Então, se sofre uma derrota, não há necessidade de levar a sério, porque isso é temporário. Também temos o caso de Thomas Edison, inventor, tem muitas patentes em seu nome, e aqui está escrito no livro que ele, para inventar a lâmpada elétrica, ele teve mais de 100 fracassos e não desistiu. Imaginem os senhores se ele tivesse desistido. Talvez estaríamos até hoje usando lamparina. Então ele não desistiu, 100 fracassos e não desistiu. E tem pessoas que sofrem 1, 2, 3 fracassos, já desiste, acha que não tem condições e fica desanimado. Algumas pessoas estão com uma idade de 40, 45 anos, vivem todos os dias preocupados, com medo de perder o trabalho, porque acha que com aquela idade não tem mais condições para conseguir um outro trabalho. Então não há necessidade de ficarmos desesperados, tristonhos, preocupados pela idade que não dá mais para conseguir um trabalho. Porque o homem, como filho de Deus, é dotado de toda capacidade, o homem tem tudo dentro de si. Então não é a idade avançada que vai atrapalhar a vida da pessoa. Se você for mandado embora do seu trabalho, não desanime. Isso não é um fracasso. Com certeza, Deus está preparando algo bem melhor para você. Com certeza. Tenha essa convicção de que Deus está preparando algo melhor para você. E tem pessoas também relacionadas ao trabalho, que a pessoa... eu conheço um senhor que passou por essa situação. Desde a infância, ele conseguia um trabalho, trabalhava lá 1 ano, no máximo 1 ano e meio, era dispensado. Depois ele ia procurar trabalho na mesma área e não conseguia. Então, era empregado em um trabalho diferente. E assim, sucessivamente, ele passou por vários trabalhos durante a sua vida. Então ele se sentia uma pessoa fracassada. Puxa vida, eu não consegui dar continuidade a um emprego, a um trabalho só. O que vai ser na minha velhice, né? Não tenho assim uma profissão determinada. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado. Quando ele estava com uma idade já bastante avançada, ele conseguiu um trabalho. E nesse trabalho, ele precisou usar tudo aquilo que ele tinha aprendido durante o seu período de trabalho. Todas aquelas profissões, ele precisou naquele momento. Então, isso pode acontecer com várias pessoas, e isso é providência de Deus. Quando ele achava que tinha sofrido fracasso por ter mudado de trabalho, mas era Deus que estava preparando ele para algo bem melhor lá na frente.
e hoje ele já está nesse trabalho há mais de 5 anos, está muito bem, usufruindo de todo aquele aprendizado anterior. Então, isso pode acontecer com as pessoas. Muito obrigado. Voltando a falar de Thomas Edison, dizem que ele foi expulso da escola praticamente no 3º ano primário, porque era uma pessoa assim que não conseguia aprender. Então os professores desistiram dele, olha, você não tem condições, não, a escola não é para você. Então ele saiu no 3º ano primário, foi para casa, mas a mãe, com toda aquela bondade para com os filhos, incentivou ele, não, meu filho, você é inteligente, você é maravilhoso, você tem capacidade. E ele, ouvindo essas palavras da sua mãe, acreditando, passou a mexer nos seus inventos, né? A tentar inventar as coisas. E isso só com o 3º ano primário. E olha quantas patentes tem no nome de Thomas Edison. Então ele não desistiu da escola, continuou fazendo o seu trabalho em casa e se tornou uma pessoa bastante famosa. Então não desista dos seus sonhos. Quando sofrer um fracasso, não desanime. No livro dos jovens, que é esse livro aqui, que não é o livro que nós estamos usando hoje, mas eu tirei alguns trechos desse livro, que esse sim, escrito para os jovens, mas que serve para todos nós também. Tem um trecho que diz assim, que o fracasso é a base do sucesso. Então, todas aquelas pessoas que sofreram fracasso se tornaram depois vencedoras. Nós podemos citar os esportistas. Não é todas as vezes que eles participam da competição e que vencem. Quantos esportistas tem e só um vencedor? Imaginem os outros que perderam 2º, 3º, 4º lugar, se eles desistissem dos seus esportes preferidos. Não, quem fica em 2º lugar descobriu que precisa treinar mais. Então ele, voltando para a sua cidade, para o seu local, ele vai treinar mais para na próxima competição ser um vencedor. Então, para que serviu aquele fracasso de ter ficado em 2º ou 3º ou outro lugar? Serviu, foi a base do seu sucesso. Quantas pessoas que nós vemos assim, que foram derrotadas, mas que depois voltaram e venceram, inclusive aqui no Brasil, essas pessoas nos deram muitas alegrias. Imaginem se eles tivessem desistido de seus sonhos. Então, não devemos desistir jamais. O fracasso é a base do sucesso. Também temos o caso de Henry Ford, que foi o inventor do automóvel. Também diz nos livros que ele era um simples mecânico, mas que tinha um sonho, um grandioso sonho de inventar o automóvel. Agora, será que para ele inventar o automóvel, todas as peças que ele fez deu certo na primeira vez? É impossível que tenha dado certo. Com certeza, como Thomas Edison, ele deve ter feito várias peças até conseguir o seu objetivo. Agora, quantas peças que precisa para montar um carro? Então, imaginem quantas dificuldades ele teve para inventar o automóvel. E graças a ele, hoje nós podemos deslocar para todos os lugares, de carro, de automóvel, sem precisar usar carroça ou carro de boi como antigamente. Então, essas pessoas não desistiram de seus sonhos, não se sentiram derrotadas. Foram pessoas que acreditaram que aqueles fracassos seriam um motivo de vitória para eles posteriormente. E assim devemos ser todos nós. Muito obrigado. Com a visão correta do que seja uma aparente queda, vamos ao nosso momento de reflexão. Não se autolimite e manifeste a capacidade infinita. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006. Que Deus
abençoe cada ato e pensamento seu na sua caminhada e que você seja a bênção na vida de todos que se aproximam de você. É o desejo sincero da equipe do programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Mais que abençoados por Deus, seremos envolvidos pela sua força curativa e salvadora. É o nosso momento de oração de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e contamos com ela, claro, no nosso próximo encontro. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. E então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação.